Está gravando agora. Pelo menos vai começar a gravar. Pronto, aula sendo gravada. Bom dia para todos, professor Jorge Harrison, professor de Química 2. Hoje nós vamos entrar no volume 2 do Bernoulli. Olá, Mariana, tudo bem? Vamos entrar no volume 2 do Bernoulli. Sei que a maioria não está com esse material. Como foi falado pelo Christian, vocês podem verificar esse material online, tá? Tranquilamente. Hoje eu vou falar da frente C, falar de química orgânica. Como já foi dito, química orgânica é meu departamento. O dos Anjos só fez uma introdução, né, no módulo, acredito que módulo 1 e 2, né, falando da frente C. E hoje eu vou fazer aí o complemento, né, no volume 2. Já vi que tem a participação aí de professoras, né, ou de alunas, na verdade, né, de psicologia. E a psicologia tem tudo a ver com a química. Então, quem for querer fazer psicologia, vocês podem até perguntar aí às nossas amigas, né? Edneide, não é isso? Edneide. Deixa eu ver. A outra eu não estou vendo. Bom dia. Acho que é Juliana, né? Se eu tiver errado, me perdoe. Eu vou ver depois aqui no chat. Então, psicologia tem tudo a ver com química. Inclusive, a simbologia da psicologia é um símbolo chamado psi, que a física trabalha, que a química trabalha. Na química, a gente trabalha os modelos atômicos de Schrödinger. Ele fez um cálculo utilizando o psi e tem muito a ver com a psicologia. Então, vamos lá, crianças. Antes, como é que foi o simulado Bernoulli? Como é que foi? Me digam aí, como é que foi o simulado Bernoulli? Gostaram? Deu para desenvolver? Tive dificuldade? Me digam aí como é que foi o simulado Bernoulli. Igual... Que é isso, Isabelle? Não diga aí. Pô, então foi bom. Foi maravilhoso. Então foi maravilhoso. Camille, quanto tempo não lhe via, Camille? Meu não foi essas Coca-Cola não, né? Mas tudo bem. Olha, mas eu vou ser muito sincero a vocês. Eu já dei uma olhadinha no simulado, só caiu o que eu falei. Aquelas revisões que eu fiz, só caiu o que eu falei. Eu estudei os simulados. Oi? Só caiu só assim. O dos anjos, se tiver caído assim, foi a raspa lá de cima. Então você tá vendo que o que eu trabalhei foi direcionando vocês ao caminho das pedras. Mas não se apoquente agora, não. Professor, deixa eu lhe contar aqui meu relato bem que rapidamente, que eu descobri antes de ontem que o simulado Bernoulli, outro simulado, é esse sábado. E eu não estudei no feriado. Entendeu? Eu tô me lascando. O nosso desespero, ele foi tão real. Também. Entendeu? Tem professor que não começou nem o livro 2. Não, e para completar, no domingo tem Somos, né? Somos. São 2 semanas só de simulado. Dormir que é bom, ninguém No domingo tem Somos. Eita surpresa, meu Deus. No domingo tem Somos. Gente, vocês estão espantando as nossas queridas futuras psicólogas, né? Eu vou entrar Elas com certeza não passaram por isso. Ela tá vendo nosso desespero também. Elas não passaram por isso, não é? Estão todas... Loren, cadê minhas mangas, Loren? Vou lhe cobrar isso sempre, até chegar aquela saca com manga aqui. Professor, esquece essas mangas, esquece, não tem nem mais manga, meu senhor. É porque não está no tempo, mas no tempo você vai guardar para mim. Então, jovens, como eu falei, não se desesperem. Respire fundo. Não, imagino. Pensem que depois do simulado vai vir os louros
depois do peso nas costas, depois da preocupação na cabeça, vem os louros, vem as vitórias. Pense assim, eu vou trabalhar hoje um conteúdo maravilhoso, química orgânica. Vou falar de compostos aromáticos. Simples assim. Vocês vão amar. E quando cair lá, vocês vão fechar na mesma hora, vocês vão lembrar de mim. Olha, o Jorge falou disso daqui. Maravilha. Então veja, ó, são 2 aulinhas nossas. 2 aulinhas. Então eu vou responder questões com vocês. Eu vou indicar o caminho das pedras agora. Do jeito que eu fiz lá naquela revisãozinha. Quando eu terminar o meu conteúdo, do jeito que eu terminei com o volume 1, eu vou fazer revisões sempre para direcionar vocês ao simulado Bernoulli. Do jeito que eu fiz. Pegar questões muito parecidas, né, fazer uma relação com as questões, né, para que vocês tenham aí uma ideia. Porque o Bernoulli, ele não muda a linha dele. Ele vai mudar a questão, vai desenvolver um pouco mais. Mas a linha de desenvolvimento no simulado é aquela. Justamente simulando o que vocês vão encontrar no Enem. Ok? Deixa eu agora espelhar para vocês. Bora, moço, cadê? Essa luz na minha tela aqui é ruim que só. Pronto, vocês estão vendo uns periquitos aí. Então, é a fauna e flora que eu tô aqui em casa, tá? Já tá aparecendo aí na tela para vocês, um rapaz magro, há uns 10 anos atrás. Reclamei dessa minha caricatura porque me fizeram magro, né? E aí tá me obrigando a fazer um regime e eu não tô conseguindo. Já apareceu aí? Fazer que não, Christian. Digo aí sim, não. Eita, mas o Christian insiste. Meu Deus. Dá para ver? Já dá para ver? Só confirme que apareceu. Sim, olha. Olá, Duda. Mariana. A Mariana é importante. Então, crianças, compostos aromáticos. Quando a gente fala de composto aromático, a gente lembra especificamente do benzeno. Olha essa flor, não tá linda essa flor? Vocês estão vendo a flor aí, ó? Linda. Essa flor está representando aí a nuvem eletrônica que indica a ressonância existente nos compostos aromáticos, e especificamente aí o benzeno. Então, veja, essa expressão de aromaticidade, ela surgiu em 1855, um físico inglês chamado Auguste Rutherford. Esse cidadão, ele definiu esse composto como sendo aromático pelos cheiros, aromas. Só que, inicialmente, ele não tinha falado que era o benzeno, o nosso principal representante da aromaticidade. Mas tinha dado essa expressão de aromaticidade para os ácidos. Como ele trabalhava com ácidos, houve essa expressão de cheiros, de aromas. Então, aromaticidade, um aromático, está relacionado ao aroma. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão viajando com os pais, que o pai de vocês para no posto de combustível, vai abastecer, algumas pessoas acham agradável aquele cheiro do combustível, não é? Quem é que acha cheirosinho ali a gasolina? Quem? Agora vou fazer que nem o Cristo. Me diga aí, quem é que acha cheirosinho? Quem é que acha agradável? Um cheiro doce, né? Já vi gente dizendo que acha cheiroso. Olha, ó, a Duda tá dizendo que acha. Né? Ó, a Duda... Só perde pro cheiro do álcool. Olha aí. Tá vendo? Só perde pro cheiro do... Como é o nome daquele coisa que usa na tinta? Tiner. Eu não sei o nome não, professor. Uma Laura disse que antes gostava. Que é usado para tirar quando você está pintando a parede. Solvente. Exatamente, só pede pro cheiro de solvente. Só que esses cheiros que para alguns é agradável, para outros não, são os aromáticos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem disse que acha cheiroso o da gasolina, vocês estão aspirando um elemento chamado tolueno. O tolueno, ele é cancerígeno. O tolueno, ele destrói os seus neurônios. O tolueno é um representante dos aromáticos. E não tem só ele, tá? Não tem só ele. Ok? Tá explicado, né, velho? Tá explicado. Então, veja. O ideal, não sei se vocês já notaram que antes da pandemia,
Antes da pandemia, os frentistas, eles estavam utilizando máscara. Já notaram isso? Eles estavam utilizando máscara. Era aqui no pescoço, era aqui enrolado no pulso. Mas eles estavam utilizando máscara. Justamente porque o aroma que eles absorvem 24 horas no seu turno é representado por esses compostos aromáticos existentes nos combustíveis. Aí a Simires pode me perguntar, professor, e no álcool também tem? Não, no álcool não tem. O cheiro do álcool é o cheiro natural, é agradável. Lembrando a vocês que o álcool ele não é derivado do petróleo. Não é derivado do petróleo. Então não tem problema nenhum você sentir aquele aroma do álcool. É gostosinho mesmo. Tá? Ali não tem a ver com aromaticidade. Ali é um cheiro natural do produto existente lá, que é o etanol. Enfim, só representando para vocês que esses compostos estão no nosso cotidiano. Vocês já devem ter visto naftalina, não já? Aquela bolinha branca, né, que coloca lá para mostrar as traças, que na minha época de infância eu era conhecido como menino naftalina, porque a mamãe colocava lá e ficava na minha roupa. Fica os cheiros, fica os aromas, né? Então, essa representação de aromaticidade está muito vinculada com a estrutura de estabilização por ressonância, que eu vou iniciar aqui para vocês. Vamos lá. Só para mostrar que essa química é a química do cotidiano, tá? Então, os compostos aromáticos. Professor, quando a gente fala de composto aromático... Oi, Simires. Os ar-condicionados, eles têm algum elemento que é desse negócio também, porque toda vez quando liga, pelo menos eu sinto um cheirinho bom, que eu não consigo parar de sentir até acostumar. Nossa, isso é verdade. Também, Simires, eu tenho isso também. Veja só, Simires, foi interessante a sua pergunta. O que é que tem que fazer? Aí você abre a geladeira, geladinha, só ficar cheirando. Veja só, Simires. Sobretudo nos ar-condicionados de carro. Nos residenciais, nem tanto, tá? Não tem a quantidade existente desses compostos aromáticos, eles têm aí uma parte por milhão, já trabalhamos isso, né, em fisicoquímica, que não vai afetar de maneira a curto prazo, né, a sua integridade física, não vai afetar. Mas já nos carros especificamente, ocorre esse problema. O que acontece? A gente pegou o carro, dirigiu nessa nossa temperatura agradável, de 45 graus à sombra, paramos o carro, não tem lugar, parei ali na rua, vou fazer o que tem que fazer. Quando eu retorno, o que a gente faz? O carro tá pegando fogo. A gente entra e liga o quê? O ar-condicionado. Não é verdade? Ligou o ar, você sente até um cheirinho assim meio estranho, né? Que para alguns é agradável, para mim é estranho, né? Então a gente sente aquele cheiro ali, a gente está aspirando o tolueno. O tolueno existente ali no sistema, né? Porque quando você ligou o carro, né? Inclusive os carros modernos hoje, eles conseguem inverter os gases, né? Os gases só vão ser expelidos fora. Eles não vão ficar dentro aqui no nosso ambiente. Porém, no ar-condicionado isso vai acontecer. Então, qual é a dica que eu dou para vocês falarem para os pais, amigos, crushes, primos, colegas, enfim? Quando você for entrar no carro que ele estiver quente e você quiser ligar o ar-condicionado, abra a janelinha. Abra a janela, deixa ali 5, 6 minutos o ar correndo para retirar qualquer possibilidade de esses gases estejam presentes. Aí depois você liga o ar-condicionado. Então você vai viver um pouco mais, né? Você vai viver aí até 200 anos se você fizer isso constantemente. Então, química também é cultura. Então, vamos lá. Falou de aromático, você lembra disso daqui, ó, arenos. Então, toda vez que vocês encontrarem essa palavrinha arenos, nós estamos falando de compostos aromáticos. São os compostos aromáticos. Vocês vão ver isso muito no Enem. No Enem não vai dizer assim, o aromático, vai falar areno, né? Ou, por exemplo, quando a gente falando de haletos orgânicos, ele vai falar aí do cloreto de arila. Opa, que é isso, professor? Você nunca falou isso. Eu estou falando de aromático, né? Se eu tiver um halogênio ligado a um composto aromático, ele passa a ser um haleto orgânico, especificamente ligado a esse composto. No caso aí, um aromático.
Então, arenos não é apenas o benzeno que é o principal, não. Tá até aqui dizendo, ó, o benzeno não é apenas ele, não, ó. Nós temos o tolueno, que eu falei para vocês. Temos o naftaleno, que é a naftalina, enfim. É a relação desses compostos que se estabilizam por ressonância. E como é que eu sei, professor, que o composto é aromático? Gente, a regra diz o seguinte, que para um composto ser aromático, ele tem que ter, no mínimo, 3 duplas alternadas. Outro fator importante, a cadeia tem que ser o quê? Fechada. Ela não pode ser uma cadeia aberta. Ela não é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia fechada. Uma coisinha que eu preciso ressaltar a vocês é o seguinte. Nas nomenclaturas, né, a nomenclatura e o PAC, que eu acredito que o dos Anjos falou para vocês, né, nesse primeiro momento, na nomenclatura e o PAC, quando eu vou falar de uma cadeia fechada, eu tenho que iniciar com a palavrinha ciclo, para dizer que ela fechou as suas extremidades. Já nos aromáticos, eu não posso fazer isso. Se você identificou que o composto é aromático, você não vai dizer, por exemplo, que é o ciclo benzeno. Você não vai dizer isso. Você vai dizer que é o benzeno porque ele é um aromático. Então, os aromáticos, eles são a parte, né? Ó, Kekulé, quem lembra ele, o dos Anjos falou, não falou do Kekulé? Cadê a Kathleen? Ele falou, Kathleen, do Kekulé, não falou? Ele falou do Kekulé, falou dos postulados, são 3 postulados. É isso, ó, que o carbono faz 4 ligações. Aí vou arremeter aí as piadas sem graça do Leonardo da Vinci, né? Que o carbono foi preso e ele falou que pro delegado. Todo mundo sabe essa, não sabe? Eu tenho direito a 4 ligações. E se eu não fizer essas ligações, eu vou quebrar a cadeia. Porque faz parte de outro postulado de Kekulé, que o carbono não é capaz de formar cadeias. Ele é o único elemento que forma cadeia com ele mesmo. Então, ele consegue formar cadeias. Não é à toa que os hidrocarbonetos é a maior unidade de formação de cadeia, né? Porque esse carbono consegue fazer essas ligações. Outro postulado, essas 4 ligações, ou seja, as 4 valências do carbono, elas são equivalentes, elas são iguais. E é por isso que Kekulé, até hoje, aceito a sua teoria em relação ao benzeno. Kekulé foi quem conseguiu desvendar a estabilidade do benzeno. Ele teve um sonho. Se vocês pedirem para ver, o dos Anjos tem uma tatuagem que mostra o sonho dele. Que é o sonho do Kekulé foi o seguinte: a estabilização do aromático, do anel aromático do benzeno, para ele, no seu sonho, era uma cobra tentando pegar o próprio rabo. Ela girava. Não é à toa que a principal representação do benzeno, eu não sei se as minhas colegas da psicologia conhecem isso, mas a principal representação do benzeno é essa aqui, o sonho de Kekulé. Não é, ó? Tá aí o benzeno, bonitinho aqui, onde esse ciclo que vocês estão vendo, o anel aromático, ele indica aí o movimento de quem? Dos elétrons π. Os elétrons π é que estabilizam esse anel aromático. Eles ficam a todo instante se movimentando. Eles se movimentam, formando aí estruturas que o próprio Kekulé definiu como sendo híbrido de ressonância e hoje é batizado como formas canônicas. É justamente isso. Formas canônicas ou intermediário de ressonância. Tá ok? Então, eu vou mostrar tudo isso aí para vocês hoje. Tranquilo? Até aí, tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando com palavras complicadas, não, né? Eu só estou relembrando que vocês já viram no ano passado comigo e que vocês reviram com o dos Anjos no início. Ok? Então, voltando aqui. Vou só apagar aqui esse meu amigo benzeno. Para ficar com mais espaço, porque vai aparecer algumas coisinhas, então já sabe. Falou de arenos, falou dos compostos aromáticos. Então, tá aí exemplo. Ó, o benzeno aqui, ó. Veja que eu não represento mais o anel. Essas duplas que vocês veem é o próprio anel, o próprio ciclo que tem aqui, né? É esse ciclozinho que está indicando que o movimento está acontecendo a todo instante com os elétrons π. Lembrando a vocês que os elétrons π
ele se movimenta nos orbitais p. Se eu perguntar para vocês, e eu sei que vocês vão saber porque vocês tiveram professores excelentes. O professor dos Anjos é um deles. Então, ele falou para vocês de hibridização. Não falou? Hibridização. Caiu alguma questão de hibridização no simulado? Alguém sabe me dizer? Caiu alguma questão de hibridização? Para dizer se é SP3? Caiu? Caiu, professor. Beleza. Então, vocês sabem, se eu perguntar para vocês, a hibridização de um carbono saturado, né, ó, um carbono que faz ligações simples. Então, ele é o quê? SP3. Isso daqui vocês viram comigo, vocês não podem esquecer nunca. A hibridização de um carbono insaturado, no caso aí, ligação dupla, SP2, né, ó. E a hibridização de carbono saturado, no caso, a tripla, é o SP. Então, essas hibridizações é que vão representar aqui a estabilização dos compostos aromáticos. Então, se eu tivesse que fazer o desenho aqui dos orbitais, para cada carboninho que eu estou riscando aqui, ó, eu vou ter orbitais P. Gente, ninguém nunca imaginou isso. 1800 e tarará, pessoal. Metade aí do século XIX. Então, esses cientistas não tinham o WhatsApp, não tinham o Google para poder pesquisar. Então, eles tinham que raciocinar em cima das estruturas que eles, porventura, imaginavam que existiam. Tá? Então, eles fizeram representações, né, sobre essa estrutura. Por isso que eu digo que a química orgânica, sobretudo, é uma disciplina que exige a imaginação de vocês. Nós temos que imaginar, crianças, o benzeno, que é o principal aromático, num plano. Imagine que aqui é o benzeno, eu estou fazendo aqui com ele, ó. Vocês estão vendo a folha aqui, né? Ó. Imagine que aqui é o benzeno, vocês estão olhando ela de frente. Então, o benzeno, ele tem essa estrutura que nós chamamos a parte aqui superior, e tem essa estrutura que é a parte inferior. Então, nessa estrutura superior e inferior, os orbitais P recebem esses elétrons π, fazendo esse movimento circular. E através desse movimento circular, que seria o quê? Eu vou resumir o que é aromaticidade, então. É um movimento de elétrons π sobre ligações sigma. Lembrem-se, as ligações sigma são aquelas ligações frontais. São ligações que são maiores que as duplas. Não é isso? São maiores. Por quê, professor? Imagine que você tem uma corda e você quer deixar essa corda mais forte, né, resistente. O que é que você vai fazer? Você vai pegar outra ponta e vai juntar, né, não? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as ligações duplas, elas passam a ser mais fortes que as ligações simples, que são as sigmas, justamente porque tem duas. E, obviamente, se essa minha corda é grande e eu vou juntar as pontas, eu vou reduzir o seu tamanho. É o que acontece com as ligações duplas nos orbitais, né? No caso, especificamente aí no benzeno. Diminui o seu tamanho, mas aumenta a sua resistência. E justamente para que haja possibilidade dos seus elétrons π se movimentar. E é por esse fator que o benzeno, que os aromáticos, eles são altamente estáveis. Mas, professor, que estabilidade é essa que o senhor está falando? Gente, vocês vão ver as reações químicas. Vocês vão lembrar essas reações químicas comigo. Existe uma reação chamada reação de adição. Ela não acontece nos compostos aromáticos, que vem a ser processo de adição. Vamos ver bem aqui o tolueno. Vocês estão vendo o tolueno? Está aqui, ó. Vocês acham cheirosinho lá no posto de combustível. Para eu adicionar outro elemento aqui, eu preciso quebrar uma dessas duplas. Porém, crianças, essas duplas não são estáticas. Elas não estão paradas. Elas estão se movimentando. Elas mudam as posições. Essas posições aqui, elas vão mudar sempre, formando o que eu acabei de falar para vocês, que é o híbrido. A hibridização, que é justamente a forma canônica nos aromáticos, é mais ou menos isso, ó. Tá vendo? Esse vai mudar para cá, ó. Esse vem para cá, esse vai para outro espaço.
a chamada conjugação. A conjugação é justamente isso, crianças, onde eu tenho uma dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Para que esses elétrons π possam se movimentar. Crianças, até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo entender essa questão de movimentação desses elétrons π? Eu preciso ter espaços. Eu preciso fazer com que esses elétrons da dupla se movimentem. Tá? Essa é a representação de ressonância. Tá ok? Estou falando isso por quê? Porque vai cair uma dessa no simulado do Bernoulli falando sobre ressonância. Podem esperar. Continuando aqui. Aromaticidade, que é a expressão para os compostos aromáticos, tem a ver com o quê? Com a conjugação cíclica de ressonância. Ah, professor, então quer dizer que não tem ressonância em cadeias lineares? Tem. Deixa eu dar um exemplo. Os alcadienos. Lembram dos alcadienos? Alcadienos. Os alcadienos, ele tem uma fórmula geral. Olha aí, Kathleen. Ele tem uma fórmula geral igual a dos alcinos. É igualzinha dos alcinos. CnH2n-2. Só relembrando isso para vocês. Essa fórmula geral é para indicar a forma molecular dos compostos, tá? Quantidade de carbonos e hidrogênios existentes no hidrocarboneto. Lembrando, em hidrocarboneto é hidrogênio e carbono, né? É hidrogênio e carbono. Estou engasgando aqui. Pronto. Então, os alcadienos, eles conseguem fazer ressonância, gente. Eles conseguem fazer ressonância. Eles fazem ressonância. Porém, eles não são tão estáveis quanto o benzeno, quanto os aromáticos. Eles vão se movimentar. Digo mais para vocês. Digo mais. Os alcadienos são utilizados hoje na indústria justamente porque eles conseguem movimentar seus elétrons π. Hoje, na indústria elétrica, vou dizer assim, é utilizado interruptores de alcadieno, porque eles resistem a altas tenacidades, que são choques, né? E ao calor, né? Porque são hidrocarbonetos, ele tem resistência. Então, são utilizados hoje. O desenvolvimento com eles é muito bom. Porém, eles não são tão estáveis quanto os aromáticos, porque a cadeia dos aromáticos é uma cadeia cíclica, ou seja, eles não param de se movimentar. Estão sempre se movimentando os seus elétrons, fazendo aí a estabilização do anel. Isso só foi visto em 1865, depois que o Kekulé conseguiu provar que o carbono tem as suas ligações iguais. Porque o próprio Hoffman, que discordava de Kekulé, dizia que o benzeno não era aquela forma hexagonal que nós conhecemos. Ele não tinha uma forma definida, porque o tamanho das suas ligações eram diferentes. Porém, volto a repetir a vocês. As ligações existentes dos carbonos, elas são o quê? Elas são equivalentes, elas são iguais, tá? Elas são iguais. Então, essas próprias hibridizações indicam isso. Se eu perguntasse para vocês qual é o ângulo formado por um carbono que tem uma hibridização de sp2, outra coisinha, crianças, que vocês não podem esquecer nunca, são esses ângulos, tá? E a geometria é importante. Você pode ser médico se você conseguir desenvolver isso daí uma questão. Se você perder essa relação, que é a base, né, a base da química orgânica, saber aí a hibridização, saber a geometria e o próprio ângulo formado, não é? Porque existe repulsão entre eles, é fundamental. Então, quando a gente fala de sp2, por exemplo, o ângulo que os carbonos vão formar é um ângulo de 120 graus. É 120 graus. Dos anos deve ter falado isso para vocês, com certeza. sp é 180. E o sp3, 109,28. Tem livros que colocam assim, ó, até puxar para cá. Vocês podem procurar em outros autores. 109,5, né? Tem outros livros que falam isso, tá? Ah, professor, então que é o correto? Gente, eu
eu digo para vocês, 109,28, tá? 109,28 é o mais completo, é o mais exato, né? Porque quando eu falo de sp3, eu estou falando da hibridização de geometria tetraédrica, não é? Tetraédrica é isso daqui, o carbono com as suas 4 valências, não é isso, ó? As suas 4 valências, é isso daqui, não é isso, ó? A de 120 é essa aqui, que é a trigonal plana, e a de 180 é essa aqui com suas 4 valências, né? Lembre que o carbono só faz 4 ligações, não é? Então, voltando aqui para os alcadianos, eles não são tão estáveis quanto os aromáticos, porque não tem cadeia cíclica, embora eles façam conjugação, eles conjuguem os seus elétrons π no seu movimento de ida e volta, onde eu posso ficar mudando a posição desses Oi, travou? Galera, estão me vendo? Estão me ouvindo? Travou aí? Opa. Sim, Jorge. Tá de boa? Tá dando para me ouvir? Beleza, aqui deu assim uma bugada aqui. A internet está péssima. Bem, voltando aqui. Relembrando para vocês, essa primeira é tetraédrica. Se quiser anotar, pode anotar aí, ó. Tetraédrica, né? Geometria aqui, ó. Tetraédrica. Essa daqui é trigonal plana, né? Trigonal plana. E essa daqui é a linear. Cada um com seus ângulos, né? Se o carbono está formando hibridização de sp3, é 109,28. Se é sp2, 120. E se é sp, 180. Tome cuidado, muito cuidado com isso aqui. Porque se você tem uma ligação tripla, e se eu perguntar para vocês, quantos sigmas e quantos pis existem na ligação tripla? Uma ligação tripla, quantos sigmas e quantos pis? Aí você vai contar. Você vai saber o seguinte. Vou botar aqui branco, pronto. Vai saber o seguinte, que na ligação, nessa tripla que vocês estão vendo, essa de cima é uma ligação π. Essa de baixo também. E essa do meio é uma sigma, não é? Então, nós temos 2π e um sigma. É ou não é? Foi assim que o dos Anjos falou para vocês. Nós temos 2π e um sigma. Porém, crianças, pergunto, quantas ligações o carbono é capaz de fazer? Quantas? 4 ligações. 4. Eu tenho que contar essa ligação simples aqui, ó. Então, aqui eu também tenho um sigma. Então, em resumo, numa ligação tripla, onde eu estou representando aqui uma hibridização sp, nós temos 2π e 2 sigmas, não é? Então, aqui, crianças, é o sp, a hibridização sp. Porém, se vocês se depararem com essa situação, aqui, ó, as 4 valências, notem que ambas são lineares. Ambas formam um ângulo de 180 graus. Tá aqui, não é? Ó, 180 graus. Vamos contar quantos sigmas e quantos pis existem aí. Eu tenho aqui um sigma, eu tenho um pi. Tenho sigma e aqui eu tenho também um pi. Pergunto a vocês, qual a hibridização desse carbono? Tem 2 fatores que vão ajudar para vocês. O primeiro, o ângulo que ele forma é 180 graus. Simples assim. Os únicos que são capazes de formar um ângulo de 180 graus são os carbonos que têm hibridização sp. Então, é um fator que você tem que lembrar sempre. Outro fator é essa quantidade de sigma e pi existente. Então, nós temos 2 sigmas e nós temos 2 pi. Por que não dizer aí, crianças, que esse carbono, embora ele faça ligações duplas,
Ele não é sp2. Vou falar bem lentamente. Embora ele fazendo ligações duplas, ele não é sp2, ele vai ser sp. Ele tem indicação de uma ligação tripla. Porque lá na tripla, você está vendo lá, que ele tem 2 sigmas e 2 pi. Eu contei aqui e bateu, não é? Então, quando você se deparar com essa situação, não vai ser sp2, é sp, a hibridização. Pergunta que não quer calar. Deu para lembrar isso daí? Gente, por que eu estou falando isso? Porque isso daí é a base. Eu tenho que estar sempre reforçando a base com vocês. Vocês não podem nunca perder uma questão de hibridização para o concorrente. Nunca. Nunca. Acerte esse tipo de questão. É um pequeno detalhe que vai definir a tua vitória. Que vai te levar para o teu sonho. Esse pequeno detalhe. Voltando aqui. A ressonância é justamente o que eu tinha falado. A estabilização em função das ligações π que se movimentam sobre as ligações sigma. Vou ter que apagar algumas coisinhas aqui, porque vai aparecer mais algumas coisas. Tem uma cachorrada danada aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? O pessoal deve pensar que eu estou soltando os cachorros, né? Mas não é não, tá? Eu paguei psicologia, vou aproveitar que as minhas queridas amigas da psicologia estão aqui. Eu paguei psicologia da educação e eu gostava muito do Piaget. Achava interessante a teoria dele. Vi um pouquinho de Freud também, eu achei interessante. Mas esse curso é bom. Eu só quero saber delas, e até aproveita para vocês aí, né? Vocês estudam química na universidade? Não, professor. Não estudamos. Não no curso de psicologia, né? Ah, mas caso alguém queira enveredar para psicanálise, né? Que é quem prescreve, né? Fármacos, remédios, enfim, né? Aí tem que ter aí já é outra área já. Mas até agora a gente não chegou a ver nada de química, não. Acho que, assim, a gente só pega mesmo matérias de humanas, né? Acho que de exatas, a gente só teve uma disciplina que foi a de estatística. Só. Estatística. Foi. Que pena. Oi, meninas. Psicologia, para quem não, né? Psicologia aí. Ainda mais para quem gosta né, do tratado humano, né? Aquela coisa não tão técnica do que eu estou falando. Eu acredito que vocês devem estar dizendo, meu Deus, o que é isso? Esses meninos vão enlouquecer com essas expressões, né? Faço aromaterapia aí, que legal, que legal. Show de bola. Depois você fala pra gente o que consiste, né? Obviamente, professor, que é com aromas. Professor. Tudo bem, eu entendo, mas é o máximo que chega de química, né? Tudo bem. Eu tô acostumado, quando eu passei para química, que o pessoal perguntava qual era o meu curso, eu dizia química, o pessoal dizia assim, vixe. Porque culturalmente, se vocês forem ver, a Simile vai concordar comigo. Culturalmente, quando a gente está lá no 8º ano, a gente vai pulando, o pessoal diz assim, eita, agora tu vai ver química. Química é o demônio. Aí o menino já fica com aquilo ali na cabeça. Não é? É verdade, é verdade. Meu Deus, eu vou ver química, o papai disse que é o bicho... Aí trava, né? Ó, o pessoal da psicologia pode até me ajudar. Trava. Aí quando você chega no 2º ano, você vê que é tudo real. Tô brincando. Não diga isso, pelo amor de Deus. Vamos voltar pra cá. Eu sou mais química do que a... Não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, não. Que o Christian não me ouça. Mas eu sou mais química do que física. Fala pra ele, não. Eu sou mais química do que física. Voltando aqui, gente. Ó, veja só. Isso daqui é a ressonância. Observem
nesse processo de ressonância que nós temos aqui os carbonos do benzeno. Vocês estão vendo os carbonos bonitinhos do benzeno. Então, ó, os carbonos dele ficam como se tivesse aqui é como se ele fosse um esqueleto, né? E essa parte que vocês estão vendo em cinza é justamente onde estão os orbitais P, onde esses elétrons se movimentam. É justamente isso. E note que é um plano, né? Ó, é em cima e é embaixo. Porque nós temos 3 orbitais P. Nós temos orbital PX, orbital PY e o orbital PZ. Nós vemos isso lá em modelos atômicos. Então, nós temos 3 orbitais P, onde esses elétrons vão circular. Não é à toa, por exemplo, que eu consigo explicar a ligação tripla, né? Eu consigo fazer a explicação da ligação tripla justamente por essa possibilidade de orbitais P, que são em forma de halteres. Então, veja, isso aqui é o movimento dos elétrons π sob as ligações sigma. Ou seja, as ligações sigmas, elas são a estrada por onde esses elétrons vão percorrer, dando esse formato perfeito hexagonal. Aí vocês podem se perguntar assim, mas como é que esse louco sabe que o formato é hexagonal perfeito? Gente, devo confessar a vocês que eu também já me perguntei quando eu era aluno assim como vocês, há um ano atrás. Porque vocês sabem que eu só sou um ano mais velho que vocês. Há um ano atrás, eu também perguntava, meu Deus, como é que esses caras imaginaram que é esse formato hexagonal benzeno? Gente, foi retirado recentemente, no meu tempo é retrato, foi retirado um retrato, né? Retiraram um retrato de um composto aromático. É desse jeitinho mesmo. Professor, que máquina é essa? Quantos pics tem nessa máquina para tirar essa foto? Foi um instrumento chamado por tunelamento. Através desse instrumento é que a gente descobriu, por exemplo, que o ouro é dourado porque os seus átomos são dourados. Então, a questão da FUVEST que fala disso. Que muita gente diz, não, isso não tem lógica. Como é que eles vão dizer que o ouro é dourado porque os átomos são dourados? Mas é verdade. É verdade. Então, a matéria fofinha, né, agradável, ela é desse jeito. Por quê? Porque os seus átomos são assim. Os seus átomos são macios. O que é áspero? Porque seus átomos são ásperos. Então, tem tudo a ver com a sua formação. Então, hoje a gente consegue bater no peito e bater palma para o Kekulé. É essa forma estrutural mesmo. É o hexagonal mesmo. Aquilo que o cara imaginava em 1800. Ele sonhou. Olha aí, minhas queridas amigas da psicologia. Esse rapaz, o Augusto Kekulé, ele sonhou essa estrutura. Estava lá na casa dele, olhou no Google ali para ver se tinha alguma informação, não tinha. Comeu aquele cogumelo assim meio vencido. Dormiu, quando acordou pensando, meu Deus, o benzeno é essa estrutura hexagonal e no centro tem uma cobra correndo atrás do próprio rabo. Correndo não, tá? Mas se rastejando atrás do próprio rabo, né? Se rastejando. O dos Anjos tem essa tatuagem, se vocês já viram. O dos Anjos é moderno, né? Se eu fizer tatuagem, mamãe briga, né? Mamãe falou para mim que se eu chegar com tatuagem em casa, ela esquenta um ferro. Se eu sentir dor, não vou me incomodar com a dor do ferro em cima da tatuagem, né? Mas ainda bem que eu não moro mais com ela. Ela é rígida, mamãe é rígida. Então, voltando aqui, crianças. Voltando aqui. Vimos aí esse movimento de ressonância. Vou mostrar para vocês agora essa visão da ressonância. Vou mostrar essa visão. Eu vou precisar apagar ali as interações. Essas interações aqui da geometria, vou precisar apagar. Que vai aparecer ali a nuvem eletrônica, eu quero mostrar para vocês. E ela vai ficar bem aqui, nesse exato espaço. Eu estou ficando um pouco mais aqui nessa parte de definição, porque quando a gente for para a estrutura vai ficar mais fácil para vocês. Então, olha como é lindo. Não, gente, não, fala sério. Gente, a química é linda, pessoal. A química é linda, olha só. A gente pega o esqueleto do benzeno, aqui é o esqueleto do benzeno. Aqui é a representação na forma de bastão.
dos carbonos e hidrogênios. Ó, aqui essas pontinhas cinzas são os hidrogênios. Aqui são os carbonos e aqui são as suas ligações. Então, não esquece, se você tem a forma hexagonal, vai arremeter sempre ao sp2. Vou dar um exemplo para vocês. Você já ouviu falar do fulereno? Alguém já ouviu falar do fulereno? Nunca? O fulereno é uma estrutura hexagonal que se liga, parece uma colmeia de abelha, que tem hoje uma resistência muito grande. Você já ouviu falar de Stender, não tem aquele que coloca na artéria para poder, né, desentupir as artérias? Elas são formadas por fulereno, pela resistência que elas têm. São carbono. O carbono hoje vai dar essa resistência. Não é à toa, até eu vi uma piada, até numa prova dos anjos. Se você pegar o super-homem, que é o homem de aço, subtrair o homem de aço do homem de ferro, o teu resultado é carbono. Pegar o homem de aço menos o homem de ferro vai ser igual a carbono. O carbono é que dá essa resistência. Olha a importância do carbono, gente. O carbono tem importância muito grande. Ainda digo mais. Quando eu estava terminando meu curso de Química, surgiu aí um periódico, que até as meninas devem conhecer, esses periódicos da CNPq, que é o que incentiva os estudos, a ciência, que inclusive o governo, né, tirou aí alguns recursos para o estudo, que mostra que o carbono, olha só a loucura que ia ser, gente, que o carbono faz 6 ligações. Meu Deus, ia mudar tudo. Tudo que se aprendeu com mais de 2.000 anos que a química existe, que o carbono faz 6 ligações. Até agora não foi provado, tá? Até agora não é provado sobre essa representação, até porque o elemento carbono, ele é um ametal, vocês sabem disso, tá? Ele é ametal e ele é um ponto de ligação, ele é um eixo de ligação, mas só com 4 ligantes, com 4 elementos na sua representação. Voltando para cá, isso daqui é a junção das nuvens eletrônicas. São os mesmos planos que vocês veem aqui, ó, em cima e embaixo, ó, né, ó, esse vermelho e esse embaixo, né, ó. Aqui são os elétrons π, tá? São os elétrons π nos orbitais p. Quando eu faço a junção de todos eles, aí fica essa imagem linda, né? Como se fosse uma nuvem de elétrons que circulam nos planos. Então, anotem aí, botem do ladinho. Gente, os compostos aromáticos, eles têm estrutura planar. Anotem. Composto aromático tem estrutura planar. Que é isso, professor? É um plano onde vai acontecer ataques, nós vamos ver sobre isso daí, tanto no plano de cima quanto no plano de baixo. Ele tem essa estrutura. Ah, professor, eu vi numa questão que fala que os compostos aromáticos é coplanar. Gente, é a mesma coisa, tá? Coplanar e planar é a mesma coisa. Só muda de autor. Tem livros que chamam coplanar, tem livros que chamam planar. Mas o sentido é o mesmo. Ele tem 2 planos onde esses elétrons se movimentam. Quando estiver falando de compostos aromáticos heterocíclicos, vocês vão entender o que eu estou falando. Ok? Então, ali eu representei a estrutura e vou mostrar para vocês que depois de tudo isso feito, de alguns erros que o Kekulé cometeu, um deles foi dizer que essa estrutura de movimento dos elétrons π é um equilíbrio dinâmico. Não é. Que uma estrutura se transforma na outra. Ele dizia isso. Ó, isso daqui é o que está correto hoje. Porque o Kekulé ficou zangado lá com Hoffman e ele fez isso. Ele disse que o aromático aqui, é o benzeno, ele se movimenta, né, ó, do jeito que vocês estão vendo ali, só que ele disse que em equilíbrio, né, ó. Vocês estão vendo aí que eu fiz um benzeno triste, né, ó. Olha o rostinho dele. Olha aí, minhas amigas da psicologia, vocês estão vendo esse benzeno triste? Ele tá triste, ó. O olhinho dele tá bem baixinho, né? Mas é só aparência, tá? Ele é muito alegre. Então a gente vai notar o seguinte, ó, que ele se movimenta, ó. Ele se movimenta nesse sentido.
O erro de Kekulé foi mostrar essa representação aqui, ó, que significa equilíbrio dinâmico. Ele diz o seguinte, que essa estrutura se transforma nessa. Não é isso, gente. É a mesma estrutura. É o mesmo grupo. Ele só está movimentando as suas duplas, resumindo isso. Está movimentando seus elétrons π, fazendo com que ocorra a estabilização. Simples assim. Hoje, isso aqui é aceito porque foi mudado a setinha, né? A seta não é do jeito que ele colocou. Outro amigo nosso mudou. Tá, ó. Ele indica o que nós chamamos de híbrido. Aqui é um híbrido, tá? Ou intermediário, tá? Ó. É o intermediário aí, ó. Onde essa estrutura se transforma na outra, só que essa transformação é os seus elétrons que não param de se movimentar. Estão sempre se movimentando, ocasionando aí a autoinstabilidade dos compostos aromáticos. Pronto, expliquei tudo. Pessoal, falei sucintamente, até me alonguei um pouco sobre isso, mas deu para entender, né? Ou pelo menos para relembrar o que você já conhece. Vou prosseguir, vou dar o desenvolvimento aqui. Agora eu vou mostrar para vocês que vocês podem coçar um pouquinho a cabeça, mas tudo bem, vamos lá. Eu fiz questão de colocar isso daqui, ó, daqui tá no Bernoulli, no volume 2, tá? Principais características dos compostos aromáticos são cíclicas, fato, tá? Só tem aromático se a molécula for cíclica. Alto grau de insaturação. Então, para ser aromático, ela tem que ter, no mínimo, 3 duplas alternadas. No mínimo. Se você tiver uma cadeia fechada que tem apenas uma dupla, não é aromático. Se você tiver uma cadeia aromática que tem 2 duplas, não é aromático. Porque, no mínimo, ela tem que ter 3. No mínimo 3 duplas alternadas. No mínimo 3. Ponto. Não esqueçam disso. Excepcionalmente estável, né? No caso aí, ó. Baixo calor de hidrogenação e de combustão. O que quer dizer com isso? Que para eu adicionar um hidrogênio, eu preciso quebrar uma dupla. E eu não vou conseguir quebrar essa dupla. Não consigo. No processo de combustão é outro fator. Quando você vai fazer a combustão de um aromático... Gente, o aromático, aos cheiros. Lembra da aromaterapia que a nossa amiga falou? Ao cheiro. Ele é volátil. O calor vai fazer com que ele vá embora rapidamente, né? Ele tem esse processo de volatilidade. Então, ele não age muito bem com a combustão. Geometria molecular plana. Essa geometria aqui, ó, eu vou puxar para cá, ó. Vou puxar para cá porque vai aparecer alguma coisinha aqui, ó. É o SP2, gente. É o SP2, não esquece. O ângulo 120. Eu vou estar sempre lembrando isso para vocês. Nuvens cíclicas de elétrons π. Mostrei para vocês a junção, né, ó. Aquele vermelho e o azul. As nuvens deles são formadas nos orbitais P, deslocando-se acima e abaixo do plano. Não esqueçam, os aromáticos são o quê? Planares. Eles formam planos acima e abaixo. Agora vamos ver uma brincadeira nova. Até então, nós só vimos aromático quando a cadeia é uma cadeia homo, não é isso? Homocíclica, onde eu só tenho carbonos e hidrogênios ali. Mas, crianças, vocês podem se deparar com estruturas cíclicas e presença de um heteroátomo. Por isso que nós temos aí, ó, aromáticos, ó, heterocíclicos. Hétero, diferente. Então, eu vou ter um elemento diferente na cadeia fechada entre carbonos. Mas, antes de eu mostrar isso daí para vocês, eu preciso... Vou tirar bem que eu mexo da frente, pronto. Isso aqui de baixo é importante. Lembrando que a aula está sendo gravada e esse material eu vou disponibilizar para vocês no sala de aula, tá? Esse slide todinho aqui é de vocês. Veja só, quando um átomo
Olha o que eu estou lendo lá embaixo. Quando um átomo pertence a um ciclo, né, ó, possui par ou pares de elétrons livres, esse átomo é o heteroátomo, é o que está diferente. Tal átomo poderá contribuir com um par ou com os dois pares de elétrons para o sistema π. Vamos ver que esses elementos que sobram aí, ó, eles têm a sobra de pares de elétrons. O oxigênio sobra, o nitrogênio vai sobrar, o enxofre é da mesma família do oxigênio também vai sobrar. Vou mostrar para vocês exemplo já já. Então, veja, ele vai poder contribuir com esses elétrons. Então, veja só. Isso só será possível se o átomo em questão for adjacente. Esse adjacente aqui, vou traduzir esse adjacente para vocês. Esse elemento que vai contribuir com seus elétrons, eles não podem estar ligados de jeito algum a uma ligação dupla. Eles têm que estar distantes. Veja só. Olha o exemplo aqui, ó. O oxigênio. Eu vou apagar aqui esse ciclo que eu coloquei do oxigênio. Só para mostrar para vocês. Aqui também vou apagar, vou aproveitar aqui. Quem está adjacente e quem não está. Vou mostrar para vocês, ó. Esse oxigênio do furano, esse daqui é o furano. Tem o pirano, tem o pirrol, tem a pirrolina, tem piridina, tem imidazol. Essa galera toda com esses nomes estranhos são os aromáticos heterocíclicos. Então, veja aqui, voltando para o oxigênio. Vai sobrar dois pares de elétrons. O oxigênio, minhas crianças, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, para fechar o octeto, eles só vão precisar de 2 ligações. Vai sobrar 2 pares de elétrons. É o que nós chamamos de elétrons não ligantes. Os que sobram são elétrons não ligantes. Como esse oxigênio é adjacente a essas duplas ligações, ele não está ligado a uma dupla ligação, ele vai contribuir com esses seus 2 pares de elétrons, fazendo o movimento. Esse elétron aqui, ó, vai fazer isso, ó, vem para cá, vai ficar um parzinho aqui, ó. Vai ficar um parzinho aqui, esse outro vem para cá, vai dar esse movimento e vai girando, ó. Vai continuar girando, estabilizando o furano. Então, crianças, o furano é aromático. Ele é heterocíclico porque ele tem um elemento diferente, mas ele é aromático. Ah, professor, mas eu lembro muito bem, o senhor é um mentiroso. Eu lembro muito bem que no ano passado o senhor falou para a gente de regra de Huckel. O senhor disse para a gente que na regra de Huckel, se eu fizer a soma de 4N mais 2 igual a 6 elétrons π, que é a quantidade que nós temos relacionados ao benzeno, ele vai indicar para mim, com esse N, com um número inteiro, que esse composto é aromático. Isso vai funcionar, professor, para um heterocíclico? Vai. A quantidade que você tem ali de elétrons vai indicar. Inclusive, no nosso material, ela mostra para a gente cadeias fechadas homocíclicas que representam ânions e cátions. Aí eu pergunto para vocês, o que é um ânion? O que é um cátion? De que se alimentam? Onde vivem? Tipo o Globo Repórter. Então, o cátion ganha, o cátion perde, o ânion ganha. O cátion perde elétrons, o ânion ganha elétrons. Cátions, quem são os cátions? São os metais. Quem são os ânions? São os ametais. Então, um vai ganhar, outro vai perder. E forma a ligação, né? Assim que a gente trabalhou lá no 9º ano. Né? Vocês deram todos piquititinhos. Ainda levava aquela lancheira, né? Abria lá na hora do recreio a lancheirazinha, né? Lembra, Elaine? Com o sanduíchezinho cortadinho, todo bonitinho. Naquele tempo eu já falava isso para vocês. Que o cátion perde, o ânion ganha. Já falava isso para vocês. Isso vai acontecer com os aromáticos também. Não é só o único fator de regra de Huckel. Você vai ter que notar se esse elemento diferente, ele tem possibilidade de movimentar os seus elétrons π. Como, professor? Ele não pode estar ligado de jeito nenhum à ligação dupla. Ele não pode estar na ligação dupla. Ele precisa movimentar os seus elétrons, tá? Voltando para lá. Eu vou mostrar para vocês essa questão de não ser adjacente. Veja bem aqui, ó. Olha a piridina.
professor, a piridina, ela vai sobrar um par de elétrons bem aqui, ó. Beleza, parabéns, você acertou. Sobra um par de elétrons mesmo. Ele precisa de 3 ligações, não é? Ó, nitrogênio da família 5. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para 8, falta quanto? 3. Então, já fez as 3 ligações. Tá aqui, ó. 2, 3. Sobrou quem? Um par de elétrons. Professor, segundo o que o senhor falou, então a piridina não é aromática. Veja bem. A piridina é aromática, sim. Por quê, professor? Porque ela tem, ó, olha para cá, ó. Ela tem 3 duplas alternadas, crianças. Embora esse nitrogênio não seja adjacente. Mesmo ele estando ligado a essa ligação dupla, ele vai ser aromático, sim, essa estrutura. Por quê? Porque ele tem 3 duplas. Olha a outra aqui, ó, o imidazol. Olha o imidazol aqui, ó. Aqui também sobrou um par de elétron, ó. Sobrou um parzinho de elétron. E eu quero justamente mostrar para vocês essa diferença. Veja o imidazol. Gente, observa aí, observa. Como é que é o elétron π? Ele não anda nos orbitais p? É ou não é? Responde para mim, não é no orbital p? Os orbitais p são assim, gente, ó. Eles são paralelos. No imidazol, naquele Nzinho ligado ao nitrogênio, o orbital π dele, onde eu tenho a sobra de elétrons, né, o par de elétrons fica ali, ele está aqui, ele está paralelo. Então, esses elétrons podem se movimentar tranquilamente, estabilizando o anel. Na piridina, lá na piridina, vocês vão ver, eu vou desenhar a piridina aqui de lado, para vocês verem, ó. Desenhar ela aqui, ó, no plano, como ela se encontra, ó, o nitrogênio aqui, ó. Ela tá assim, né? Aqui tem orbitais P, aí, ó, que são halteres, né, ó, e bem aqui, crianças, ó, bem aqui tá o orbital P, onde se encontram os 2 elétrons. Pergunto a vocês, Lucas Emanuel, também conhecido como alto giro, né? Alto giro Codó, eu lembro do nome, não esqueço mais. Então, pergunto, gente, aqui é a piridina, ó. Aqui é a piridina. Ela tá aqui no plano, né? No coplanar. Pergunto a vocês. Existe a possibilidade dos elétrons π, que estão nos orbitais p dos carbonos, se movimentarem naquele orbital p do nitrogênio? Existe essa possibilidade? Pergunto a vocês. Existe? Não. Por quê, professor? Porque o orbital p do carbono tá aqui, ó. Tá assim, ó. E o orbital p do nitrogênio tá deitado. Eu não vou conseguir fazer com que os elétrons daqui passem para cá. Então, o que é que acontece com a molécula? Ela vai girar, mas voltando, né, ó. Vamos colocar bem aqui, ó. Cores. Ela vai fazer isso, ó. Os elétrons vão se movimentar dessa maneira, ó. Formando até quase um octógono, né? Ela não consegue pular para cá, gente, ó. Não consegue. Porque não tá paralelo. Não tá paralelo. Ok? Ó, então ela faz isso, ó. E volta. Ela volta. Tanto lá em cima, quanto embaixo. Né, ó. Não existe essa possibilidade. Mesmo assim, aqui eu tenho uma dupla, não tenho? Aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra, né? Porque são as duplas alternadas. Indicando aquela regrinha de Hooker que eu falei, ó. 4N mais 2 igual a elétrons π. Lá no ano passado já falei isso para vocês. E nós vamos ver isso hoje também. Então, todos esses amigos aqui que eu coloquei, todos eles são aromáticos. São heterocíclicos aromáticos. Porque todos eles, em alguma circunstância, terão elementos adjacentes a uma ligação dupla. E vão conseguir movimentar os seus elétrons, estabilizando aquele anel. Essa galera aqui de baixo, eu vou até colocar entre parênteses, eles são chamados de benzenoides. É um nomezinho engraçadinho, né? Benzenoides. O naftaleno, o antraceno, o fenatreno. Então, eles são estruturas aromáticas condensadas, né?
eles são polinucleadas. O benzeno, o principal representante, ele é mononucleado, ele só tem um ciclo, né? Só tem um composto aromático. O naftaleno, o antraceno, eles são considerados poli, que tem vários outros ligados. Então, eles são os benzenoides. Eles também são aromáticos, tá? Um detalhe importante. As contagens desses carbonos são totalmente diferentes. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Tá ok? Pergunta que não quer calar. Entenderam aí sobre a aromaticidade em compostos cíclicos, os chamados heterocíclicos? Compreenderam? Então, se vocês se depararem com situações, dá para vocês se virarem em relação a esse conteúdo? Sim ou não? Respondam. Valendo. Vamos lá. Deu para entender? Sim? Não? Posso prosseguir? Entender até deu. Agora, para fazer depois, que é o problema. A prática é que vai levar à perfeição, né, Simires? A prática é que vai levar à perfeição, eu compreendo. Já que falamos de Huckel, vamos ver Huckel. Aí aqui vai ser interessante porque vocês vão ver o que eu falei sobre cátions e ânions. Então a regra de Huckel é essa, não esquece, gente. Não esquece. Vocês lembram que eu falei para vocês que... eu falei para vocês isso, né? Que é no mínimo três duplas alternadas, né? No mínimo 3. Olhou para uma estrutura fechada, você tem 3, eu já nem preciso calcular isso daqui. Isso eu vou falar para mono, tá? Ó. Quando eu digo mono, é porque ela só tem um anel. Olhou para a estrutura, só tem um anel, e você viu que as duplas alternadas formam uma contagem ímpar. 3, 5, 7, 9... Sem medo de ser feliz, vocês vão dizer que é aromático. Sem medo de ser feliz. Porque vocês vão ter aí essa contagem ímpar de duplas alternadas. Agora, se você esqueceu desse meu pequeno detalhe, isso daqui é informação minha. Isso daqui é que no meu tempo e da Elaine, que vocês são muito novos, né? Não, nós também somos, eu e a Elaine também somos novos. É o chamado bizu. Aqui é o bizu. Esse bizu é isso daí. É quando você precisar definir a cadeia como aromática, você vai ver as contagens existentes das duplas alternadas. Se na tua contagem for ímpar, marque lá, é aromático. Simples assim, tá? Deu para entender isso? Esse N que vocês estão vendo aqui, para ser aromático, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um número inteiro. Cuidado. 0 é inteiro. 1, 2, 3, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vai encontrar cadeias assim. Vai ver uma dupla alternada aqui. Vai querer tirar a dúvida em Huckel. Lembrando que o elétron pi está aqui, ó. Eu tenho um elétron pi, eu tenho outro aqui, ó. Nesses 2 carbonos, né? Esses 2 carbonos aqui, ó. Ligação dupla, não é isso? Então, eu tenho 2 elétrons pi. Então, você joga aqui, vai ficar assim, né, ó. 4n mais 2 igual aos 2 elétrons pi que eu tenho. Tá aqui, ó. 1, 2. Então, quando você faz toda a matemática aqui, óbvio que aqui vai ficar 0, né? E você jogar aqui, isso daqui vai dar 0. Aí você vai dizer, olha, se a regra diz que esse N aí é aromático, que tem um número inteiro, então esse composto aqui é aromático. Aí você vai errar a questão. Mesmo você encontrando esse número inteiro, mesmo. Por quê, professor? Porque a regra é clara. No mínimo 3 duplas alternadas. No mínimo 3. Não esquece disso. No mínimo 3 duplas alternadas. Understand? Eu vou apagar aqui essa representação, que agora eu vou mostrar para vocês esse cálculo
Vou mostrar esse cálculo direcionado aí a esses grupos. Olha aí, Simires. Nós temos ânions. Na verdade, não temos ânion, mas nós temos cátion, né? Porque são positivos ali, né? Esse exemplo aqui vocês encontram no Bernoulli, volume 2. Tirei do nosso material. Então, veja, ó. O ciclo butadieno. Crianças, eu tenho quantas duplas aqui? Quantas duplas eu tenho? Hã? Não ouvi. Quantas duplas eu tenho aí? Duas. Duas. Só tenho duas. É no mínimo quanto? No mínimo quanto? 3. 3. Não é aromático. Olha o cálculo aí. Olha o cálculo aí. Dá 1,5. Por que, professor, que tem 1,5? Porque aqui eu tenho 4 elétrons pi, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Eu tenho 4 elétrons pi. Não vai dar inteiro. Então, o quê? Não é aromático. Não é aromático. Ah, professor, mas vamos ver esse outro aí que está dizendo que é um composto aromático, esse cátion cicloheptatrienilo. Vamos ver esse amigo aí. O que acontece quando vocês veem um positivo aqui? É justamente que ele é um cátion. E que ele está ganhando ou que ele está perdendo? Ele está perdendo, né? Ele está perdendo, então ele perdeu alguém, né? Possivelmente, ele perdeu um par. Ele perdeu um par. Ah, professor, então se ele perder esse par, vai ficar fácil, não vai ser aromático. Pelo contrário, crianças. Pelo contrário. Vocês observam aí que eu tenho 3 duplas alternadas. E a regra é clara. A regra é clara. Se eu tiver 3 duplas alternadas, no mínimo, é o quê? É aromático. É aromático. Simples assim. O meu retorno vai descarregar. Ô, droga, meu retorno vai descarregar. Então, eu vou sair com o meu retorno. Sair. Agora, eu não vejo mais vocês. Não vejo mais. Então, ó, nesse cátion, simples assim. Ele é aromático. Ele tem 3 duplas alternadas. Cadê, professor? Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se tem 3 duplas alternadas, consequentemente... Oi? Ele tinha 4, para ele ter perdido um par. Isso, ele tinha 4. Ele tinha 4, ele perdeu aqui, né? Se ele tivesse as 4, fator qual é? Não aromático. Seria não aromático. Você ia ter 8 elétrons. Você teria 8 elétrons, e aí você, fazendo o cálculo, não ia te dar um número inteiro, né? Seguindo a regra de Huckel. Mas aqui já indicou para mim que ele perdeu um par, e consequentemente ficou 3. Se ficou 3, não precisa nem ir para o cálculo. Nem precisa ir para o cálculo. É ímpar. 3 é ímpar. Você contou 1, 2, 3. Opa, é ímpar. Contou 5, é ímpar. Contou 7, ímpar. Tranquilo. Todo número ímpar, quando você precisar indicar, é simples, vai ser inteiro. O número vai dar o número inteiro e você classifica como sendo um composto aromático. Veja aqui o de baixo, ó. O cátion, outro cátion ali embaixo. Ah, já contei aqui 2, né? Já contei 2, porque aqui também perdeu, né? Ó, tá vendo? Cuidado. Até agora nós só estamos perdendo, né? Até agora nós só estamos perdendo. Aqui nós temos o cátion ciclopentadienilo, não é verdade? Então, eu perdi aqui também um par. Fiquei com 2. Opa, se eu só tenho 2, tranquilo, não é aromático. Ah, mas eu vou fazer o cálculo. Faça o cálculo. Você só tem 4 elétrons pi, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bem aqui, ó. Vai dar quanto? 1,5. 1,5 não é número inteiro. 1,5 não é número inteiro. Olha o outro cátion. Com 5, aliás, com 8, né? Com 8 carbonos, né? O octatetraeno, tá vendo? Aqui também é um cátion. Aqui também é um cátion, não é isso? Ó? Ele era para ter, no caso, 5 duplas, né? Ele está perdendo, ficou 4, então tem 8 elétrons pi. Por quê, professor? Porque cada duplinha dessa daqui, ó, tem 2 elétrons, não é isso? Ó? Cada duplinha tem 2 elétrons pi, então vocês têm a quantidade de 8 elétrons pi, não é verdade? E aí, indica para a gente que o número também não é inteiro. Ah, professor, mostra aí para a gente um com ânion. Tranquilamente. Tranquilamente. Vou colocar aqui o mesmo exemplo, só que agora o sinal é negativo aqui, ó. Aí o aluno desatento, aquele aluno que está ali alternando a tela com o Free Fire, vai ver uma questão dessa daí lá no Enem, pedindo para você indicar se esse composto, se esse ânion é aromático,
só vai lembrar do primeiro instante que eu falei, que as contagens ímpares, né, já indicam a aromaticidade, e as pares de números que eu tenho aí de ligações duplas não vão indicar aromático. Aí o cara vai dizer assim, só tem 2 duplas, não é aromático. Ele esqueceu de olhar isso daqui, ó. Esqueceu de olhar isso daqui. Aqui está indicando que essa criança está ganhando. Ela está ganhando. E quando ela ganha um par. Ela está ganhando um parzinho aqui, ó. Então, eu fiquei com 3. Eu tenho 6 elétrons π. Eu tenho 6 elétrons π. Ó, essas 4 aqui, ó, e mais 2 que representa aqui com sinal negativo. Então, esse composto que seria o ânion-ciclopentadienilo, ele é aromático. Ele é aromático. E os meus queridos alunos não vão perder uma questão dessa. Tudo bem? Ainda das nomenclaturas. Entendi, não, professor. Entendeu, não? Parte geral. Essa daqui do ânion ou dos cátions? Do ânion ou dos cátions? Certo. A gente não viu aqui que o ânion, aliás, que o cátion está perdendo, não é? Então, se ele está perdendo, indica que eu perdi um par de elétrons. Então, por exemplo, aqui eu teria 4 duplas. Certo? Aqui, nesse ânion, está indicando que eu acabei de ganhar uma dupla. Acabei de ganhar uma dupla. E essa dupla que eu ganhei foi de elétrons π. E como eu preciso identificar a aromaticidade com elétrons π, eu vou contar com essa dupla que eu ganhei. Não só com essa que está representada no anel. Deu para entender agora? Por isso que ela é aromática. Porque ela ficou com mais uma dupla, né? Ó, você já tinha 4, com mais uma dupla, fiquei com 6. Então, esse livro está errado. Hã? Então, o livro está errado. Não. Aqui é positivo, ó. Aqui é um cátion. Esse daqui é de cátion. Esse daqui é o ânion, que eu mostrei para vocês que também acontece com o ânion. Só que o cátion perde. Está perdendo elétrons. E o ânion vai ganhar elétrons. Eu consigo fazer a relação para os dois. Tá? O livro só não colocou o de ânion, colocou o de cátions como exemplo. Mas de ânions acontece. Tá? Eu fiz questão de fazer dos dois, para caso você se depare com questões, né? Quem gosta de estudar procura questões em outras bancas, enfim, pode se deparar com essa situação de ter a presença de um ânion, né? E ele vai dizer assim, um ânion vai ficar meio perdido, né? Porque tá vendo aqui 2 duplas alternadas e esse sinal negativo vai dizer, não é aromático, eu só tenho 2. Não, mas porque você está ganhando elétrons, tá? Você ganha elétrons com esse sinal negativo, que é de ânion, ok? Tudo bem? Eu não vejo mais vocês, que o meu retorno descarregou no celular. Vou prosseguir, falar um pouquinho de nomenclatura, que para muitos é o bicho-papão. Eu vou disponibilizar para vocês, não sei se dá para disponibilizar agora, eu nunca vi se o Meet faz isso, mas eu podia colocar para vocês aí o PAC, né? Eu não sei se o dos Anjos já fez isso também, mas eu poderia colocar para vocês aí o PAC, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Compartilhar, deixa eu dar para compartilhar arquivo, alterar plano, ativar a legenda, não dá para compartilhar, não dá para compartilhar. Eu vou pedir para a Elaine fazer isso, vou mandar para a Elaine e ela compartilha com vocês no grupo que possivelmente vocês tenham. Daí o PAC geral, a mais atual, atualizada, para que vocês possam estudar um pouquinho. Tem questões, tem exemplos, tem passo a passo, tem o que pode, o que não pode. Isso é bom para o nosso estudo também. Na nomenclatura dos arenos, lembra que os arenos não é só o benzeno, tá? Os outros compostos aromáticos também. Quando nós temos apenas uma substituição, por que falando de substituição, professor? Vamos voltar para o benzeno. É tudo em função do benzeno, né? Então, cada carbono aqui, minhas crianças, olha, cada carboninho aqui se liga a um hidrogênio. Por quê, professor? Porque essa bolinha que vocês veem aqui no centro indica a presença de ligações duplas. E essas duplas são alternadas, não é isso? Então, se eu já tenho 2, 3, 4 com o hidrogênio, então nós temos aí essa representação.
Para ser bem mais exato, quem gosta de mais informações, a fórmula geral do benzeno é isso daqui, ó. CnH2n. Anotem. Fórmula geral do benzeno é CnH2n. Então, se vocês têm 6 carbonos, vocês vão ter 6 hidrogênios. Simples assim, não é? Vejam só. Quando eu vou fazer a substituição de um hidrogênio, que é o que está acontecendo ali, eu vou retirar um hidrogênio aqui, ó. Vai sair o hidrogênio e vai entrar aqui o CH3, que é o nosso amigo metil, né? Ó, e forma quem? O tolueno, né? Que é conhecido comercialmente como tolueno. Esse nomezinho tolueno, ele é representado como nome usual. É como você chega no comércio e compra esse produto. Você não vai chegar no seu Zé, aí próximo da sua casa, onde você tem um caderninho, vai dizer assim, seu Zé, me dê aí o metilbenzeno. Ele vai dizer, eu vou contar para tua mãe, tu tá fazendo coisa errada, aqui a gente não vende essas coisas não. Calma, seu Zé. Pois me venda o tolueno. Ah, o tolueno, tudo bem, eu posso vender para você. É a mesma coisa. Só que tem o nome usual e tem a nomenclatura sistêmica, que é a IUPAC. Então, nós, estudantes, nós temos que conhecer a nomenclatura IUPAC. Óbvio que se você se atenta ao nome usual, melhor ainda. Quando você se depara numa questão, ele diz assim, qual é a estrutura do tolueno? Vocês não são obrigados a saber, ele tem que mostrar para vocês a interação. Eu vou ter o quê? Carbono ligado a quem? Então, vocês precisam ter essa interação. Só que eu indico a vocês, de vez em quando vocês estiverem assim, sem muito o que fazer, que é impossível, né? Nesse período de vestibular, dê uma lidazinha sobre essas nomenclaturas usuais. As pessoas só se atentam à nomenclatura IUPAC e às vezes é bom você ter um leque de informações. Principalmente vocês do grupo Magista, tem que estar sempre atentos. Tem que ter sempre uma carta na manga para superar o concorrente. Então, voltando aqui, tirei um hidrogênio, entrou um metil. Então, ele virou esse cara que vocês estão vendo aí, metilbenzeno. Por que é benzeno, professor? Porque esse cara aqui é o benzeno. Eu tenho um metil, CH3, aí vamos lá para os nomes. Met são quantos carbonos, crianças? 1. Não é isso? Ó. E o IU significa o quê? O IU, valência livre, não é isso? Ó. Essa valência livre aí, ó, é onde ele se liga direto ao benzeno. Então, por isso que é o metil, propil, isobutil, isopropil, vinil, isso daí todos vocês já conhecem, todos, né? Então, veja, nessa nomenclatura dos arenos, quando você tem apenas uma substituição, apenas um substituinte, ou seja, quando saiu apenas um hidrogênio e entrou um outro grupo qualquer, que esse grupo aqui, inclusive, nós chamamos de ramificação. Vocês lembram, não lembram? É uma ramificação. Não é isso? Quando sai um hidrogênio e entra uma ramificação, aí o que é que você vai fazer com o nome dele sistêmico, IUPAC? Você vai colocar a ramificação, como tem aí do metil, né? Ó. Você vai fazer assim, metil, que é o que vocês viram, onde saiu o hidrogênio e entrou esse grupo, e vai completar com o nome benzeno. Metilbenzeno. Que vocês estão vendo que ali é o benzeno. Então, metilbenzeno. Que no caso aqui, eu vou até colocar do ladinho, é a IUPAC. A IUPAC, para quem não sabe, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tudo que se trabalha hoje, no Brasil e no mundo, quem manda é a IUPAC. Se ela mandar eu mudar esse nome aí, amanhã eu vou mudar. Eles é quem organizam e que dominam tudo. O nome usual, por isso que diz assim, ou, é o tolueno. Esse tolueno é aceito pela IUPAC. Ela precisa aceitar. Como, por exemplo, uma ramificação, ou radical, como queiram, chamada benzil. Quem lembra do benzil? Quem lembra do benzil? Benzil é esse daqui que eu fiz aí embaixo. O benzil, algum tempo atrás, não era aceito pela IUPAC. Era balela, não existia, não tinha como definir uma ramificação como sendo benzil. Hoje a IUPAC já aceita, já tolera. Não está lá nos seus escribas, não está. Mas ela tolera
a utilização dessa ramificação. Então, posso colocar na nomenclatura o nome benzil tranquilamente, que já é aceito, tá ok? Já é aceito. Então, nós temos aí essa natureza. Eu vou apagar aqui o benzil. Vou apagar o benzil. Pronto, apaguei o benzil aqui bonitinho. Eu vou continuar da nomenclatura. Vou continuar pelo fator de que... Isso eu falei para apenas uma única substituição. Quando eu tenho duas substituições, eu sou obrigado a utilizar o orto, o meta e o para. Pergunta que não quer calar. Vocês lembram disso daí? Orto, meta e para. Falamos muito disso no ano passado. Quando você tem uma cadeia aromática, né? Yes, I am. Não é isso, Camille? The books on the table. Meu inglês é bem aprimorado. Então, veja só. Se você tiver uma cadeia aromática, nessa cadeia aromática, tanto faz o benzeno, enfim. Houve uma dupla substituição, saiu 2 hidrogênios entre 2 grupos, vocês são obrigados pela UPAC a fazer a nomenclatura no processo orto, meta ou para. Vou relembrar isso para vocês. Eu tenho aqui um aromático. Eu tenho aqui o benzeno. Vou colocar ele agora na forma mais moderna. Bem aqui, eu tenho uma pessoa, um grupo que vai ordenar a entrada dos substituintes. Lembrando que cada tracinho que eu coloco aqui, existe a presença de um hidrogênio, não é? Então, vamos dizer que eu tire um hidrogênio daqui e coloque um grupo qualquer. Quando eu faço a entrada de um grupo nessa posição, lembrando que aqui é o carbono 1, quando eu faço a entrada do grupo nessa posição, que eu estou girando aqui esse pontinho preto, aqui é a posição chamada orto. Anotem isso. Então, 1, 2, ó. Vou colocar aqui, ó, carbono 1, 2. Então, é orto. Lembrando que pode ser desse lado também, tá? Pode ser aqui também. Vou botar só um ozinho para identificar. Se eu faço uma substituição nesse carbono 3 e continuo aqui, ó, com o meu carbono 1, isso daqui vai ser o quê? Meta. Então, carbono 1,3. Detalhe, eu estou falando de 2 substituições apenas. A primeira que eu falei, metilbenzeno, só tinha uma substituição. Nessa daqui, é 2 substituições no aromático. Então, se for nessa posição, aí nós temos aqui meta. E se for nesse carbono 4, nós vamos ter aqui para. Então, carbono 1, 4, carbono 1, carbono 4, nós chamamos de posição para. Se quiser tirar um print até é bom, tá ok? Para você não esquecer. Aqui a gente diz que é ombro, não é isso? Ó, ombro, perna, não é isso? Ó, ombro, perna, né? E o pé que está lá no para. Ombro, perna, pé, para. Fica mais fácil vocês lembrarem. Na minha época era assim, os professores até faziam a dancinha. Mas não vou fazer isso daí não, porque fica ridículo, né? Eu já tô velho para essas coisas. Então, orto, meta e para são as posições de substituição que acontece no benzeno. Vejam, eu só vou colocar orto, meta e para se eu tiver 2 substituições. Se saíram aqui 2 hidrogênios, ok? Não esqueçam. Saiu 2 hidrogênios, eu tenho que colocar um outro grupo, e esse grupo vão estar na posição orto, meta. Eu vou apagar isso daqui, porque o exemplo que vai aparecer, que inclusive é o exemplo do Bernoulli, vai mostrar para vocês a maneira antiga, vou dizer assim, antiga, né? O Bernoulli, ele deixa essa maneira antiga ainda, mas aqui eu quero que vocês façam, que vocês sempre se acostumem, que é o que vai acontecer, e o que vai cair no simulado Bernoulli e no Enem, é utilizar o orto, meta e para. Então, vamos aqui, ó. Olha os exemplos aí que eu coloquei. São quantas substituições no aromático aí, gente? São 2. Eu tenho 2 grupos diferentes aí, vocês veem, né? Ó. Então, inclusive, a contagem dos carbonos já está feita. Então, veja só. Observe os nomes. Veja como é que está nomeado aqui, ó. Então, eu tenho esse metil, ó, no carbono 1, e tenho esse daqui, ó, no carbono 3. Mostrei para vocês. Carbono 1, 3, o que é? Meta. Carbono 1, 2, o que é? Orto. Carbono 1, 4, o que é? Para. Então, você tem que levar em consideração as 2 substituições existentes aí. Se tiver 3, professor, vou colocar orto, meta e para? Não. Aí você só vai indicar a posição dos carbonos, onde esses grupos se encontram, e o nome dos grupos, e vai terminar com o nome benzeno.
Simples assim. Veja aí nessa primeira, ó. Essa daqui é da maneira antiga. 1,3 dimetil. Só porque esse di, gente, di, tri, tetra, penta, antes do nome das ramificações, indicam multiplicadores. Vamos lembrar das regrinhas. Os multiplicadores, eles não desenvolvem a regra da ordem alfabética. Lembram disso? Quando vocês vão colocar o nome de um composto na cadeia, vocês vão observar se a cadeia tem isso daqui, não é? Ó, olha aqui a regrinha. Grupo funcional. Que é o grupo funcional? Quem lembra? Me dê um exemplo de um grupo funcional. Ah, professor, o álcool. Beleza. É um grupo funcional. Outro, o aldeído. Beleza, é o grupo funcional. Outro, acetona. Beleza, é grupo funcional. Então, vocês estão afiados. Grupo funcional, e depois vem o quê? Insaturação. Que é insaturação, crianças? Perdão. O que é insaturação? Insaturação, quem sabe? Quem lembra? Insaturação? Eu quero saber, quero lembrar com vocês. Ligação dupla ou tripla. Isso, Simires. Ligações duplas ou triplas. Ainda digo mais. Quem tem prioridade nas insaturações são as ligações duplas. Se você tiver ligação dupla e tripla na cadeia, por onde é que você vai começar a contagem dos carbonos na cadeia? Pelas duplas. Não esqueçam disso. Outra coisinha sobre as insaturações. Elas são importantes. Elas necessitam estar presentes na cadeia principal. Então, se você tiver dupla e tripla, elas nunca serão, detalhe, na cadeia aberta, tá? Elas nunca serão ramificações. Elas sempre serão cadeia principal. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Voltando aqui, insaturações, né? Falei dupla e tripla na sua prioridade, e as ramificações no final. Então, olhou para a cadeia, tem grupo funcional? Aí vocês vão começar a contar os carbonos pelos grupos funcional. Ah, não tem grupo funcional, beleza. Tem saturação? Começa a contar pela insaturação. Ah, professor, tem o dupla e tem o tripla. Por onde eu começo? Pela dupla. O mais próximo possível da dupla é a maneira correta, segundo a IUPAC. Ah, eu não tenho saturação na cadeia, professor. Veja se tem ramificação. Tem. Pois conte o mais próximo possível das ramificações. Quando você for nomear, for dar o nome, e você tiver multiplicadores, como assim, professor? Multiplicador? Por exemplo, você pode ter aí 4 grupos metil, né? Então, você vai colocar na contagem tetra, porque são 4 grupos. Se fosse 5 grupos, penta. Então, penta o quê? Metil. Coloca o nome. Só que, quando a gente vai colocar essas ramificações na nomenclatura, nós precisamos seguir a ordem alfabética. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vocês fizeram uma cadeia qualquer. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 7 carbonos aqui. Então, nesse carbono, eu tenho esse grupo aqui. Vou colocar com o carbono para ficar melhor de vocês verem. Desse grupo. Nesse outro carbono, bem aqui, eu tenho esse grupo aqui, ó. CH2, CH3. Então, nesse carbono, eu tenho um metil. Nesse outro carbono, eu tenho um etil. Como é que eu vou contar as cadeias, professor? Quantos carbonos eu vou contar aqui? São 7 carbonos. Eu vou contar o mais próximo possível das ramificações, porque eles são minha prioridade aqui, não é? Ó. Então, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja só. Como é que seria esse nome aí, professor? Como é que é o nome dessa molécula? Como é que é o nome dessa cadeia? Gente, esse grupo que ficou de fora, porque eu escolhi ali embaixo, né, por ter maior número de carbonos, esse grupo que ficou de fora é um grupo etil, é a ramificação etil. Esse outro grupo que ficou de fora é a ramificação metil. Então, um etil, o outro é metil. Pergunto a vocês, quem é que eu vou colocar primeiro? O etil ou o metil? Quem é que eu coloco primeiro aí na nomenclatura? O metil ou o etil? O etil, se for seguir a ordem alfabética. É o etil, ordem alfabética, justamente. Mas, se eu tivesse, assim, porventura,
um outro grupo metil bem aqui. Se eu tivesse outro grupo metil, eu teria um dimetil, né? 2. Aí o aluno vai pensar assim, é o dimetil. Veja só o raciocínio do aluno que não gosta de química orgânica, ou que não estuda química orgânica. Eu tenho um dimetil e eu tenho um grupo etil. O D vem antes do E. Então, eu vou colocar lá. Porque eu estou colocando agora no carbono C, né? Carbono 6. Não fica assim, ó. 2,6 o aluno errado, tá? Não é vocês. Dimetil. Aí vai lá. Hífen 4-etil. Aí coloca o prefixo, infixo e o sufixo. Como são 7 carbonos, é ept. Ligações simples entre os carbonos da cadeia é AN. E termina com O de hidrocarboneto. Então, o aluno vai achar que está arrasando. 2,6 de metil. E ele errou, porque ele levou em consideração esse di. Esse di, crianças, é um multiplicador. Multiplicador não entra na ordem alfabética. Multiplicador não se enquadra na ordem alfabética, e esse nosso querido aluno perdeu uma questão, e você passou no vestibular e ele não, por esse pequeno detalhe, porque a letra errada vai estar lá, e a primeira, letra A, pá, o aluno fez errado e marcou, e passou para outra questão sorrindo, achando que acertou, e por um pequeno detalhe, ele perdeu um curso, vai ficar triste, vai dizer, por que eu não me atentei mais às aulas, né? Enfim, não é o caso de vocês, tá? Só estou dizendo que um pequeno detalhe pode mudar a sua vida totalmente, ok? Então, foi o que eu falei para vocês isso no ano passado. Falei muito disso para vocês no ano passado. Tá? Então, aqui é só para a gente relembrar a nomenclatura dos aromáticos. Ali, vocês veem que aparece o orto, meta e para, já tinha adiantado. Aqui aparece uma outra maneira, deixa eu apagar bem aqui no meio, só para a gente ver que agora eu não vou utilizar mais o orto, meta e para, porque eu tenho 3 substituintes, ó. Eu tenho 3 grupos que substituem, não é isso, ó? 1, 2, 3. Não preciso mais utilizar orto, meta e para. Eu só indico aqui a posição deles, ó, um multiplicador aqui, ó, dietil. Professor, mas por que esse dietil está na frente? Ora, mesmo que você leve em consideração o D, né, que não é para levar em consideração, o D ainda vem na frente do M. Isso é fato. Porém, o que você tem que olhar é sempre, e para todo sempre, o nome da ramificação. A ramificação é etil, nós temos duas, temos essa e nós temos essa. Por isso que ficou o di. Esse di é multiplicador. E como são 3 substituições, eu não uso orto, meta ou para. Tudo bem? Tá faltando um minutinho para que vocês possam respirar. Até eu preciso dar uma respirada, tô falando pra caramba. Os benzenoides, já tinha falado para vocês. Benzenoides, né? Tem a ver com benzeno. É isso, ó. Tem a ver com benzeno. E são os grupos onde nós temos cadeias condensadas. Então, naftaleno, antraceno, não é isso, ó? Cadeias condensadas. Né? Então, nós temos essa relação. Aquela fórmula geral não serve para eles. Por quê, professor? Por que não serve para eles? Por que não vai servir para eles? Porque as contagens são diferentes. Veja aqui, ó. Isso aqui que eu fiz, que vocês estão vendo, é a chamada fórmula molecular, né? É o FM. Fórmula molecular. É o que eu tenho de moléculas de carbono e de hidrogênio, onde eu calculo a massa molar, que inclusive vai ser o nosso próximo conteúdo quando eu terminar toda a orgânica. Eu vou terminar toda a orgânica com vocês para depois voltar para a estequiometria, tá ok? Então, essa fórmula C10H8, ela veio de subindo aqui, ó, onde eu contei. Vocês vão notar que eu não contei aqui, ó, em alguns casos, a gente não consegue contar esses carbonos aqui do centro, ó. Eles são carbonos, ó. Eles são unidos, os anéis se unem, né? E aqui no centro eu tenho carbono. Eu não vou contar, sabe por quê? Porque aí o carbono já está altamente estável, já faz as suas 4 ligações, eu não vou poder fazer substituições aí, não dá. Então, veja que a contagem é dessa maneira, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Eu não vou colocar o 5 aqui, não coloco. Por quê?
Que essa contagem que eu estou fazendo é de substituição. Então, eu vou pular para o outro anel. Aí vai ficar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Então, 8 carbonos que existe a possibilidade de substituição. Agora, se eu quero calcular aí a estequiometria, quanto que eu tenho desse elemento de volume, enfim, você já sabe muito bem, aí eu preciso fazer a fórmula molecular. Então, esses carbonos que eu não contei, eu passo a contar. Por isso que o naftaleno, ele tem C10H8, porque, para quem não lembra, o que eu não vejo aqui, ó, está representado, os hidrogênios fazem parte, para poder representar aí a estabilização do carbono. Então, eu tenho 8 hidrogênios em 10 carbonos. Tá? É só lembrar do benzeno que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Professor, então, como é que seria a contagem bem do antraceno? Faça aí pra gente. Como é que eu conto as substituições no antraceno? Do mesmo jeito, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. O 5 vem para cá? Não. O 5 pula para a ponta aqui, ó. 5, 6, 7, 8. O 9 fica aqui em cima? Não. O 9 vem para cá para baixo. 9, 10. Ah, professor, por que não inverti? Gente, não sou eu. Aí o PAC. Aí o PAC manda fazer assim. E a gente obedece, tá? Eu pulo para o outro anel, não fico com esse do meio, pulo para lá, e eu não vou fazer a sequência 9 aqui. O 9 vai lá para baixo. E o 10 fica em cima. Então, existem as possibilidades de substituição. Para eu concluir, os benzenoides, a nomenclatura deles, é essa daqui, ó, onde nós temos carbono alfa e carbono beta. Carbono alfa e carbono beta, eu vou juntar aqui esses anéis, vou colocar aqui rápido, porque já está acabando minha aula. Todo mundo que fica aqui em cima ou aqui embaixo dos carbonos, ó, desse anel, eu vou chamar de alfa. Vou colocar de vermelho mesmo, ó. É o chamado carbono alfa. Então, se eu tiver uma substituição ali, olha como é que fica o nome, ó. Alfa metil, né? Ó, veja que está no carbono lá de cima, né? Alfa metil. Se eu faço substituição no lado, nós classificamos como carbonos beta. Gente, isso só acontece se for o quê? Condensado. Se for apenas o benzeno, nunca chamem de alfa ou beta. É aquele orto, meta ou para que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, só é possível colocar alfa e beta quando essas cadeias são condensadas. Tudo bem? Então, ó, veja aqui, ó, veja que eu tenho esse grupo aqui, ó, esse grupo bonitinho, que vocês conhecem muito bem, que ele é o isobutil. Note que tem gente que vai trabalhar assim. 2, por que é 2? Porque como eu numerei, ó, 1, 2, ó, o grupo tá aqui, a substituição aconteceu no carbono 2. Mas aí o pai que manda fazer isso daqui, ó, beta. A substituição ocorreu no carbono beta, que fica do lado. Então, ficou do lado, são carbonos beta. Ficaram em cima ou embaixo, são carbonos alfa. Então, é alfa, beta. Professor, e se eu tiver uma substituição no carbono alfa e no carbono beta, quem é que vem primeiro? Boa pergunta. Boa pergunta. Quem vem primeiro? Deixa eu tentar fazer esse exemplo aqui para você. Aí eu termino, para que vocês possam respirar aliviados, né? Então, eu vou fazer bem aqui embaixo. Ó. Vou colocar bem aqui um etil. Vou colocar aqui um etil. CH2 e CH3. Tudo juntinho. E vou colocar um metil aqui, pronto. Ordem alfabética, aqui é um etil. Então, tenho que iniciar com ele. Aqui é um metil. Vai na sequência. Então, como tá no alfa e no beta, aí vocês vão colocar assim, ó. Alfa, vírgula, beta. Não é isso, ó. Etil, ordem alfabética, hein? Etil, metil, naftaleno. Simples assim. Ok? Os radicais vocês já conhecem, só para relembrar. Né? Eu já tinha falado isso do fenil, do benzil, do ortotoluil, M-toluil, enfim. E alfa e beta naftil, que é a representação deles, tá? Esse material vai estar com vocês. Aí na próxima aula eu vou trabalhar isso daqui, ó, petróleo. Tá? Se vocês já quiserem dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Tem alguns QR Code, ó, vou mandar isso aqui para vocês. Tem alguns QR Code que vocês podem olhar. Tem algumas
representações aqui de YouTube, quem tiver curiosidade falando sobre petróleo, ok? E aí eu paro por aqui para que vocês possam relaxar um pouco a mente, porque ninguém é de ferro de assistir a aula de 2 carecas assim na sequência. O Christian, que está no estágio mais avançado que eu. E, opa, obrigado. Espero que você tenha gostado realmente, tá? E sejam bem-vindas aí às minhas aulas, né? Estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer curiosidade e qualquer informação que vocês puderem dar para a gente, principalmente para essas crianças que estão indecidas em alguns cursos, que vocês nos ajudem também, tá bom? Um abraço para todos, pessoal. Fiquem todos bem. Estou à disposição e vou mandar para vocês, vou botar no sala de aula mesmo, tá? O material da IUPAC, da nomenclatura. Tudo bem? Alguma pergunta, crianças? Não? Nem dizer assim, olha, valeu, professor, eu relembrei alguma coisa. Tudo bem, gente, não precisa dizer isso não, tô brincando. Tá? Um abraço para todos, fiquem todos bem, e até a próxima aula, se Deus quiser. E ele quer, porque ele